Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do time Foco Medicina. E hoje você vai conhecer mais um ET, essas pessoas estranhas que no meio da pandemia, o mundo acabando, e elas conseguiram ser aprovadas no vestibular de medicina. Que gente estranha é essa? Quem deve ser essa pessoa? Aquela velha pergunta de toda semana. Onde vive, o que come, onde se esconde? Fica comigo que você vai conhecer mais uma figuraça aprovada em meio à pandemia. Então, com vocês, Laíse, aprovadíssima em medicina na UFRJ. Assim, eu tô muito feliz porque só assim nos primeiros minutos aqui de conversa, bastidores, eu já percebi que ela vai ser uma das únicas entrevistadas dessa temporada que não morre de timidez. Ela nasceu pra câmera, entendeu? Mentira, ela tá super solta. Mentira. Ela tá que tá, então já vamos começar fazendo uma apresentação bafônica. Vai, fala seu nome, assim, o nome eu já falei, né? Então fala o nome e o seu sobrenome coringa, porque sempre pode rolar um contatinho, uma coisa, entendeu? De repente até um Instagram, nunca se sabe. Idade, quantos anos você fez vestibular e, sei lá, uma característica da sua personalidade, assim. Uma coisa, sabe, uma coisa bem Big Brother, vai. Tá, meu nome é Laíse Souza, eu tenho 22 anos, eu fiz vestibular durante 3 anos e meio por causa da pandemia, né? Acabou se estendendo, mas pra passar 3 anos e... não sei, eu sou, sei lá, muito agitada, muito ansiosa. Tá animada. Animada ela é mesmo. E aí, deixa eu perguntar uma coisa. Antes, a gente vai fazer assim, vamos de trás pra frente. Então, antes da gente ir lá... Peraí. Nossa. Deu vontade de tossir. Pera, volta. Não, já passou. Vai. Então, vamos fazer assim. Vamos de trás pra frente na história. Antes da gente voltar lá no comecinho, de quando você tomou a decisão da medicina, blá, blá, blá. Vamos falar do dia da aprovação. Como é que tava a expectativa? Assim, todo mundo na sua casa tava super confiante, tava todo mundo, tipo assim, já passou, meio que... Como é que foi, assim, o dia da aprovação? Então, né, teve aquela loucura do SISU, então eu tava... 9 dias de 9 SISU. dias de SISU. Sério, esses 9 dias me destruíram. A ansiedade que eu não tinha há muito tempo tava, tipo, lá no alto. E dormir... Nunca mais, né? E aí, enfim, eu tava muito nervosa, tipo... A esperança é a última que morre, né? E a gente vai acompanhando o SISU, a gente já tem uma noção, mais ou menos. Mas eu tava muito nervosa, pra mim tudo podia acontecer. Tipo, se alguma coisa acontecesse e eu não passasse, eu ia falar, já esperava. Então eu tava... Enfim, eu tava muito... Eu não sabia o que ia acontecer, na verdade. Tipo, eu achava que ia passar, mas ao mesmo tempo eu tava... retraída, tipo, insegura. Família? Minha mãe não achava que eu ia passar. Eu sentia isso. Ela não sabe disso, gente. Eu tô falando isso. Ela não sabe disso, mas eu sabia que ela não achava que eu ia passar. E meu pai tava... Meu pai era o que mais tinha certeza, e minha irmã também. Minha irmã tava super relax. Ela tava quase comemorando. Ela inclusive segurou a barra de toda a família, né? Que todo mundo surtou durante esse SISU. Ligando pra ela, de vez em quando ela emendava. Tipo, eu, meu pai e minha mãe. Aí, enfim... E eu lá, né? E aí, quando saiu a notícia, eu vi 7 horas da manhã, tava marcado pra sair 8. Aí eu fiquei meio assim, né? Tipo, aí eu fui escovar meus dentes, levantar. Não Porque consegui. Tem que divar, é uma notícia que não, você nem tem que dar consegui. plena. Tava muito agitada, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, ai, não vou escovar. Levantei e saí correndo pra falar pros meus pais, mas eu tava, tipo, segurando a barra. Achei que eu fosse, olha, passei e tal. Olhei pra minha mãe, que a minha mãe veio primeiro. E aí? Não aguentei. Nossa, chorei. E aí minha mãe também teve uma crise de choro, chorou horrores. Meu pai também, meu pai levantou, pulou. E aí foi aquilo, aí começa, né? Liga pra toda a família, aquela alegria. E como é que nasceu esse sonho da medicina? É de criança, foi inspirado no pai, na mãe, alguém da sua família próxima é médico? Da onde veio isso? Então, durante a minha infância eu quis ser muitas coisas. Mas quando eu tava no 9º ano, eu decidi que eu queria medicina, eu gostava muito de doença. E aí eu vi umas séries, eu via House, a minha irmã via House, na verdade. E aí eu acompanhava com ela e aí eu falava, meu Deus, eu quero isso pra minha vida, eu quero estudar doença. Era o que eu pensava. E aí, enfim, ao longo desses anos, a minha avó tinha Alzheimer. Eu perdi ela, inclusive, faltando uma semana
pro Enem. Nossa. E aí a gente conviveu durante muitos anos com o Alzheimer da minha avó e aquilo foi crescendo muito em mim. Tipo, eu queria muito contribuir de alguma forma pro mundo, sabe? E principalmente em relação ao Alzheimer, que é uma doença muito... Ninguém sabe muito bem o que é, como tratar. Enfim, então foi daí. E aí, quando você foi pro terceiro ano, então você já tava, tipo, certa que você queria medicina? Não, já desde... No pré-técnico, eu passei por uma escola técnica. Então, era isso que eu ia te pedir. Como é que foi esse ensino médio já com a cabeça de quem queria medicina? Foi um ensino médio, tipo, num colégio super forte, super de ponta? O que rolou aí nesse ensino médio? Então, eu passei pra química, técnico em química no IFRJ. Só que, tipo, desde então eu queria medicina. Eu cheguei falando pros meus amigos, eu quero medicina. Mas eu amava química. Inclusive, no meu terceiro ano eu já fiquei meio assim, tipo, será que é medicina mesmo? Mas, tipo, era. E aí, querendo ou não, o ensino técnico, ele te direciona pro técnico. Sim, então, eu vim várias muito matérias defasada. Você não forma base, né? Tanto é que era a minha maior dificuldade no Enem. Linguagens humanas e física. Mas eu queria, sempre quis, mas estava lá. Tipo, enquanto eu tava no técnico, eu foquei no técnico. Eu só comecei pré-vestibular depois que eu me formei. Eu fiz 4 anos. Antigamente era 4. E aí foi isso. Mas, tipo, enquanto eu tava no técnico, eu foquei no técnico. Mas eu sempre quis medicina e eu sempre soube que eu queria o vestibular. Mas aí tem uma pegada complicada que é assim, você queria medicina, você já estava começando a entender que o buraco da medicina era mais embaixo e você estava fazendo um técnico cujo objetivo não tinha nada a ver com te preparar para o vestibular. Sim. Aí quando você termina a escola e vai encarar teu primeiro ano de cursinho, onde você esbarra com os maiores medos do tipo, cara, eu acho que isso aí não vai dar pra mim não, ou pelo menos, eu acho que isso aí não vai dar pra mim rápido não. Então, no técnico, eu não tinha que era medicina, eu só sabia que eu queria. E eu achava que, tipo, eu tenho uma base muito forte. Eu sou uma química, praticamente. Que a gente tem, né? Aí eu cheguei no vestibular e eu vi que, cara, eu tinha muita dificuldade em diversas matérias e me faltava conteúdo. E durante muito tempo, eu fiz 3 anos de vestibular. Eu fiquei 2 anos meio que me auto-sabotando, estudando de uma forma que não era estudo de verdade. E eu achava que estudava porque eu passava 10 horas estudando. Conta isso, tipo assim, com exemplos práticos. Por quê? Isso, você tocou num ponto agora que eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo vai encontrar identificação. Que é essa ideia do, vambora, vamos mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Como se o tempo realmente resolvesse todas as coisas. A gente tem essa crendice cultural, né? O tempo resolve todas as coisas. Um fatalismo em relação ao tempo. E não é bem assim. Eu conheço pessoas, inclusive tem um episódio muito bacana da última temporada da Entrevista dos Aprovados com a Carol, que ficou 8 anos fazendo vestibular. E ela fala, desses 8 anos, por que eu fiquei 8 anos? Porque a maior parte desse tempo eu passei simplesmente estudando e achando que aquilo era sinônimo de aprender. Sim. Achando que pro cursinho ter livre e apostila na mão era o que automaticamente iria me passar. É só ter paciência. Esse ano não deu? Vamos de novo. Tudo de novo. Mais uma vez. Só que quando você não tem orientação, ferramentas certas, você não sabe o que está fazendo, esforço sem direção é só cansaço físico. Tipo, isso é uma coisa que eu repito várias vezes, porque é incômodo, né? É totalmente fora do teu conforto. Não é só me matricular no cursinho e seguir, né, o ritmo das aulas e tudo mais. Não, a gente acha que o cursinho vai aprovar a gente. Tem uma parte que é sua, tem uma parte que é o teu estudo, tem uma parte que é o teu direcionamento. Sozinho é muito mais difícil, né? Então, conta com detalhes. Onde você falhou nesses 2 primeiros anos? Então, como eu disse, me faltava conteúdo. Eu não sabia. E eu tinha dificuldade também. Não sei por que eu assistia a aula, eu fazia os exercícios da aula, que não eram muitos, e eu fazia blocos de questões, de provas antigas. E eu separava, Enem tem 45 questões, né, cada área de conhecimento. Eu separava 22 a 23, mais ou menos, uma metade assim.
E eu fazia. Ficava 2 semanas fazendo Enem. Algum Enem. Enem 2015, sei lá. Aí ia diluindo e fazendo ao longo de 2 semanas uma prova do Enem. E o ERD também. E aí eu separava, sei lá, hoje eu tive História e Matemática, que não, hoje eu vou fazer um bloco de História e Matemática. Um de Enem e o outro de UERJ, eu separava assim. E aí eu corrigia, errei tal questão, olhava a resolução, achava que tinha aprendido, tipo, já sei. Isso é comum. É. Aquela correçãozinha sem vergonha. Exatamente. E eu sou uma pessoa que eu tinha medo dos meus erros. Eu fui aprender isso esse ano, inclusive, que, tipo, os meus erros... Tanta girafada, né, Laís? Exatamente. Aquele tapa na cara, vai foco medicina. Muito. E, gente... eu não participava muito, tá? Mas eu tava lá, assistindo tudo. Engolindo tudo, né? Sim. E aí eu vi que, cara... Isso é muito simples. Isso é muito... Tá muito na cara, sabe? Tipo, você só vai aprender errando. Mas a gente não gosta de errar, né? A verdade é essa. O que você sentia? Eu não sei. Eu acho que eu me enganava. Eu achava que tava aprendendo e eu realmente acreditava nisso, sabe? Era algo muito inconsciente. E aí quando chegava lá na prova e dava ruim, não passava, vinha aquela frustração. Sim, eu achava que, tipo, aí eu me diminuía. Você é muito incapaz, você não sabe, você é burra. Tanto é que o meu primeiro ano foi muito turbulento também. Em relação à saúde mental, sabe? Muita ansiedade, não acreditava em mim, mas ao mesmo tempo me estudando e nesse ritmo de resolução de prova. E aí fazia os simulados que tinha que fazer, do curso que não eram muitos. E aí, tipo, ia nessa. E, tipo, um assunto ou outro eu até olhava, sabe? Voltava na matéria, fazia alguns exercícios, mas eu acho que eu tinha que fazer muitos mais exercícios pra poder realmente aprender aquilo. E eu sou o tipo de pessoa que não aprendo com resumo, eu não aprendo com flashcards, eu não sou assim. Eu aprendo com exercício. Então, de vez em quando eu tentava fazer uns resumos, eu ficava horas fazendo. E não servia pra nada depois. Pra nada. E aí, enfim, eu passei 2 anos nessa brincadeira. E aí, esse ano eu vi que claramente isso não tava dando certo. E eu não sabia. E o que foi o gatilho, assim? O que aconteceu ali em 2020 que você observou o cenário do vestibular de outra maneira e falou, cara, eu tô no caminho errado. Eu tô fazendo do jeito errado. Tipo, eu preciso me reestruturar nisso. O que rolou ali em 2020? O que você acha? O quê? Não sei, fala. Logo medicina. Meu Deus, a glória. Eu assistia muitos vídeos. Muito mesmo. Eu Foi muito caindo na real, entrevista muito. dos aprovados. Muito. E eu vi que, cara, não é possível. Tipo, eu sei que cada pessoa vai ter um jeito de estudar, um jeito de aprender, mas a maioria faz muitos exercícios e aprende com eles. E eu tive professores que me falaram, tipo, cara, para de fazer questões. Para de fazer bloco de questões. Sim. Para, esquece. Não se preocupa mais com isso. E esse ano eu nunca mais fiz. Eu não peguei prova antiga pra fazer, porque eu já fiz muitas. Já tava tudo decorado, né? Tinha questão que, tipo, eu nem precisava ler. Tipo, eu só lia a pergunta e eu já sabia a resposta. Que eu tô Porque aprendendo você tava com no isso? automático. Exatamente. Você tava no automático. Exatamente. E aí eu falei, cara, esse ano eu vou me preocupar em aprender o que eu ainda não sei. E o que eu sei, vou melhorar. E aí foi isso, tipo, as minhas aulas eu prestava muita atenção e era o meu momento de fazer o resumo. Tipo, eu quero fazer um resumo bonitinho pra eu ter material pra consultar depois. Você ia assistindo a aula e fazendo. Anotando. E anotando o máximo que eu conseguisse. Ali, durante a tarde, era exercício. Exercício daquela matéria. E aí, o que melhorou na correção? Com esses aprendizados do time na tua vida, o que mudou naquele jeito piloto automático de, olhei, tá. O que estruturalmente mudou? Então, como eu tava fazendo muita questão, isso foi melhorando muito a minha capacidade analiticamente de analisar a questão e já saber, tipo, o que a pergunta queria. Você ficou mais técnica. Exatamente. Porque isso era algo também que eu tinha muita, principalmente humanas e linguagens, que era o meu maior desafio no Enem. Eu já sabia mais ou menos o que a pergunta queria, porque eu achava que era só interpretação, e eu não sabia interpretar. Não é. Eu achava, por exemplo, que linguagens era só interpretação. E eu não sabia interpretar. Acabou. Como que eu vou estudar interpretação? Nossa, escutem, por favor. Tipo, porque essa é uma pergunta comum que as pessoas usam muito até pra se colocar pra baixo mesmo, sim, né? Tal matéria é só interpretação. Como que eu aprendo interpretação? Eu sou burro, eu não consigo. Então, sim, assim, acabou pra mim. E eu fazia isso também em humanas. Tipo, cara, essa questão aqui
Eu errei, mas qual o conteúdo dela? Sei Cara, lá. interpretação. Aham. Errei interpretação. De novo, o meu problema com interpretação. Eu achava isso. É autoenganação mesmo, Exatamente. né? E aí eu fui vendo que, tipo, linguagem não é só interpretação. É muito mais do que interpretação. Caramba. E aí, como eu tava fazendo também muita questão, eu fui reduzindo muito o meu tempo, né? De resolver as questões. E eu já sabia exatamente o que a questão queria, então eu ia conseguindo acertar mais. E aí isso foi diminuindo os meus erros. E os meus erros eu realmente focava, tipo, principalmente com simulado. Eu passei realmente a analisar meus simulados e a prestar atenção no que eu tava errando. E se eu errasse alguma coisa por falta de atenção também, tipo, isso era uma coisa que. Não sei, não. Você não dava tanta importância. Sim. Aí você já confiava mais na tua capacidade de discernimento entre o que era gap de conteúdo e o que de fato era só atenção e interpretação. E também quando eu errava. Tipo, quando eu acertava, mas chutando. Não, isso é um erro. Tenho que Eu aprender. tô errando. Eu não sei isso. Eu chutei. E aí eu aprendi. E aí durante a semana eu ia fazendo isso. As questões das matérias do dia. E também a análise do simulado. E aí eu ia estudando em relação a isso. Biologia e química, como eram as minhas específicas, era o momento também de eu fazer o resumo durante a aula. Prestava muita atenção. Muitas questões. E religiosamente eu não deixava também de fazer as questões discursivas. E a comum vulgar. Eu já até falava lá em casa, olha só, 8 horas eu tenho aula. Noite, Tá? anota na sua agenda. Aula, eu tenho aula. Não me chama, às não faz 20 nada. horas é o compromisso com a vulgaridade da biologia. Sim, e era conteúdo a mais, sabe? Era questões a mais, principalmente discursivas também. Que tinha os dois, né? Então. E que engraçado você tá falando isso, tipo, que você reconhece a importância de ter treinado questões discursivas, mesmo para uma prova objetiva, que no final das contas você foi aprovada no Enem. Tipo, o que você acha que, assim, mentalmente falando, o desafio do treinamento da discursiva te agregou para uma prova objetiva? Cara, ele te dá muito mais conhecimento. Porque tá em branco, né? Exatamente. Então, tipo, você vai agilizando a prova e, tipo, as questões vão ficando muito mais fáceis. Porque, querendo ou não, na hora que você sempre falava pra gente, cara, uma questão objetiva é uma questão com resposta. Vem com cola. Vem com cola. Então, tipo, quando você já tá na sagacidade da questão discursiva, a objetiva se torna muito mais fácil. É fato. Isso que você falou é muito legal, porque assim, alguns alunos questionaram, mas agora com essa insegurança, será que no edital UERJ 2022 vai voltar a ter prova discursiva? E eu até gosto de lembrar, né, hoje o único vestibular que tem prova discursiva não é o UERJ. Tem a galera que vai fazer Unicamp, tem a galera que vai fazer Unifesp, tem a galera que vai fazer FUVEST, Federal do Paraná, que esse ano acabou aderindo o vestibular 2021 ao mesmo modelo da UERJ, mas originalmente também tem provas discursivas específicas. Federal de Juiz de Fora, enfim, tem várias outras, são escassas, mas a gente tem vários outros exemplos para além da UERJ com prova discursiva. E mesmo a galera da UERJ, tudo indica que o próximo vestibular 2022 vai voltar ao modelo original, é o modelo que eles acreditam, é o modelo, né, oficial. A pandemia não vai durar para sempre. Amém, amém, Senhor, vem vacina. Glória a Deus. Viva a ciência, viva o SUS. Então, assim, vai acabar. Então, assim, a gente vai voltar pros padrões, né? Então, quando é muito mais fácil a gente se preparar num nível aqui em cima e depois fazer qualquer ajuste para um degrau abaixo do que o contrário. Nunca fez sentido na minha cabeça um aluno que almejava um vestibular que tinha prova discursiva e ele só começava a ter contato real, porradeiro, com simulado, com questões discursivas em reta final. Tipo, há semanas de uma prova. É óbvio que um aluno que seja um gênio, que tenha uma facilidade acima da média, uma autoconfiança acima da média, vai dar bom. Mas a maioria vai dar ruim. Sim. Vai dar ruim. Então, o treinamento da discursiva, principalmente para biologia e química, cara, tem que ser o ano inteiro. O ano inteiro. Independente se você vai ou não vai encarar de fato a prova discursiva, né? Eu acho que falta um pouco essa visão, esse tato das pessoas, assim, não, se eu só vou fazer, né? E outro erro comum, que eu não sei se você chegou a viver isso em algum momento,
Ah, se eu só vou fazer Enem, só me serve coletânea Enem. Eu não quero fazer questão de outros vestibulares, porque não tem nada a ver. Ah, pra que eu tô fazendo essa questão de primeira fase de FUVEST? Pra que eu tô fazendo essa questão de primeira fase de Unicamp? Ah, não, nada a ver. Eu quero só estudar por Enem. Cara... As questões mais difíceis te dão muito mais bases pro Enem. Exatamente. E conhecimento nunca é demais. Eu não deixava de fazer questões, tinha algumas na apostila também, questões discursivas, sei lá, de matemática, de física. Eu fazia. Sim. Eu fazia. Eu fazia tudo, gente. Por que eu fiz não? muitas questões. Eu fazia tudo. Se hoje você tivesse que ter uma conversa, tipo, vamos supor, você tem um vestibulando de medicina que tá perdidaço, angustiado, bateu na trave mais uma vez, ou nem bateu na trave, ainda tá muito distante, com uma confiança super abalada. Um ano de 2021 em que a pandemia continua, vamos seguir no modelo EAD, muitas adequações a serem feitas. E ele fala assim, Laís, me fala o que você acha que dentro da tua história serve pra minha. Coisas que você acredita que eu não deveria fazer e coisas que você acredita que eu deveria fazer. Tipo, fala pra essa pessoa. Cara, então, eu principalmente falaria pra confiar nos seus erros, tipo, prestar atenção neles, não ter medo, sabe? Não só medo, né? Porque vem aquilo do ego, né? A gente não gosta de errar, a gente não quer errar. Cara, os seus erros são os seus maiores aliados. Total. Então, tipo, não tenha medo dos seus erros. Tá errando? Tu tá vendo que ela não assistia simplesmente caindo na real. Ela trouxe pra vida. Entendeu? Sim, tipo, tá errando. Isso é um exercício que parece bobo, mas eu fazia muito comigo. Tipo, é óbvio que eu ficava abalada, é óbvio que eu ficava chateada. Vai mal no simulado, dá aquela, né? Eu ficava estremecida, mas eu ficava, tipo... Errei a questão, eu ficava muito chateada. Mas aí eu ficava na minha mente, tipo... Uhul, acertei! Igual uma louca mesmo, eu fazia mesmo, gente. Uhul, acertei! Acertei não, uhul, errei. Errei e agora eu vou aprender. Eu ficava assim, igual uma maluca aqui na minha mente, porque foi um exercício que... Maturidade. Sim, e isso também era outro ponto que eu queria falar. Cuide da saúde mental de vocês, porque isso é algo que atrapalha muito. Esse ano, eu tava muito fria pro vestibular. Até me assustava de vez em quando. Eu ficava, gente, será que eu sou humana? Será que... Porque, realmente, tipo, as coisas não me afetavam, mas como me afetavam antigamente, me desestabilizavam por inteiro. E isso me atrapalhava demais. Então, se você puder, faça terapia, faça atividades que você gosta sem ser só o vestibular. O vestibular não é só a sua vida. Não acho que você só vai ser feliz depois que passar, porque se você for ficar esperando pra ser feliz depois da sua aprovação, e aí? Sabe? Se você tentar diversos anos como eu vou passar 3 anos da minha vida sendo infeliz. E, tipo, eu acreditava realmente nisso. Eu só vou ser feliz depois que eu passar. E, cara, não. Minha vida tá aqui. Eu tô viva hoje. Eu tô com saúde. E eu tenho que comemorar isso. E você concorda comigo que esses 3 anos, eles não foram simplesmente um peso, um limbo, uma abdicação, mas eles foram uma oportunidade de hoje você tá realizando isso? Sim, tipo, eu tive muitos erros em relação a estudo, mas eu acho que esses 3 anos foram essenciais pro meu amadurecimento. Eu não sei como seria se eu tivesse passado no meu primeiro ano, quando eu tava... Eu tive muitos problemas, sabe? Eu tinha muita ansiedade, eu tenho ansiedade. Então, tipo, no meu primeiro ano, essa ansiedade desencadeou pra uma depressão, por exemplo. No ano de vestibular. Sim. Não tinha como. Então... Isso é tão comum, cada vez mais comum. E eu sinto que as pessoas não falam. E eu entendo, mas, tipo, pra mim isso não é um problema, porque isso foi muito importante durante a minha história e eu sei que muitos estudantes passam por isso. Então, eu vou falar mesmo, sabe? Eu tenho muita ansiedade, sim, mas, tipo, eu fui tratando durante esses anos e foi quando eu realmente consegui atingir resultados pra minha aprovação. Não sei se eu conseguiria antes, sabe? Isso é muito importante. Sim. Desistir seria uma opção pra você se você não tivesse passado agora? Não. Óbvio que eu não queria fazer outro ano de vestibular, né? Ninguém quer. Nunca Ninguém é uma opção. Passei mais um ano de vestibular. Uhul. Não, quero mais um ano de vestibular. Mas também já não era um peso, um fardo, como seria. Tipo, ai meu Deus. E o engraçado é que, tipo, eu não achava que ia passar. Nunca achei, na verdade. E eu ficava me martirizando por isso e ao mesmo tempo não queria fazer outro ano de vestibular. Eu ficava nessa loucura. Mas esse ano era tipo, cara, se eu não passar, eu vou aprimorar meu estudo,
Porque a gente sempre... Você já tava aqui, você já tava se sentindo adaptada, já tava acolhidona. Sim, e se eu tiver que tentar mais um ano, é isso. E, tipo, eu me sentia segura. Não era um peso, sabe? E aí, eu sabia que em algum momento, nem que eu tentasse 10 anos, em algum momento eu ia passar. E parece que quando a gente alivia esse peso nas costas, aí a coisa dá certo, né? Sim. Quando você vai e fala assim, tô indo. O que der, deu. Se não der, eu vou seguir até dar. Sim, Parece tipo, que vai. querendo ou não, cada ano, a gente não percebe, mas cada ano a gente carrega um aprendizado. Lógico. De vez em quando a gente não percebe isso, mas você aprendeu com o ano Por anterior. isso que eu falo que é muito importante essa validação de tudo que você viveu num ano, para que você comece o ano seguinte de forma consciente e lúcida. Não dá pra simplesmente falar, mais um ano, mais um, vamos do zero de novo, capítulo 1, tudo de novo, do zero. Não dá, você tem que, tipo, levar o aprendizado. Não passou ano passado, mas ficou coisa. Ficou coisa, Ficou exatamente. conteúdo, ficou aprendizado do que eu não posso mais continuar a fazer, do que eu preciso persistir, porque é só uma questão de paciência. Não pode jogar esse aprendizado no bengala do recomeçar do zero. Ninguém recomeça nada do zero. A gente recomeça do ponto que a gente parou, né? Tipo, você amadureceu um pouco, você pode pensar que você amadureceu um pouco. Lógico, e tem gente que amadurece muito. E o vestibular é muito porradeira, né? Ele, Muito. tipo, te dá vários tapas na cara e, querendo ou não, a gente vai cair, vai se levantar. Você lembra, assim, de alguma frase, sei lá, algum sacode que você levou nesse caminho, no momento que você tava meio esculhambada, e aí veio uma parada que você falou assim, puta, cara, peraí, tô fazendo errado, preciso dar um up aí. Lembra de alguma coisa? Lá vem. Pô, Story só com medicina. Foi quando você falava, tipo, para de sentir pena de você. Para. E eu realmente sentia, tipo, muito. Eu me achava, coitada. Pai, não vou aprender, não vou isso. Eu sou de escola pública. Eu não sei humanas, não sei linguagens. Física, então. Eu nunca vou saber. Sim, e eu achava que... Enfim, eu falei, cara, acabou. Se eu não sei, eu vou aprender. Não vou ser nenhuma especialista, mas vou aprender o suficiente. Vou aprender pra passar. Nem que seja na força do ódio. Cara, o macete no peito e na raça nunca falhou. Exatamente. Nunca falhou. Exatamente. Eu levei isso pra minha vida. Laís, agora você vai fazer o seguinte, momento celebridade. Você vai olhar pra aquela câmera e você vai falar olhando no fundo do olho do seu time que continua esse ano aqui, do lado do vestibular, lutando. Fala pra eles como se você estivesse falando pra você há um ano atrás. Cara, confia nesse time. Eu não deixei de fazer nada que vocês falaram. E eu não tive medo, sabe? Qualquer coisinha que você, tipo, com os trecos da UERJ, os adiamentos. Eu tava muito segura porque eu sabia que vocês iam dar um jeito. Então, confia nesse time, porque eles estão ali pra vocês, pro que der e vier. E tudo que o professor fala, tenta seguir. Eu seguia tudo. Tudo. E é isso. E confiança em você. Confio em vocês. Vocês são capazes sim, vocês vão passar sim. E é isso. E não desista do sonho de vocês. Eu tô esperando. Vou amar. Vai ser aquela veterana bem closeira, bem biscoiteira, bem um calor. Isso era uma coisa que eu fazia muito, tipo, enquanto eu tava estudando, eu ficava pensando, né? Como que eu ia agir e tal. E nossa, eu vou amar muito, sério. E você já tá se sentindo assim, preparada pra essa nova fase? Uma coisa meio Beyoncé, uma coisa do estrelato, que agora, minha filha, aprovada desse time, toda hora é uma entrevista, toda hora é uma Fátima Bernardes, toda hora, entendeu? Um convite pro BBB, acabou o anonimato na sua vida, Laís, entendeu? Os homens vão ficar caindo assim aos montes. Minha filha, o bicho vai pegar. Você tá preparada pra isso? Tô. Então, qualquer coisa, eu vou deixar o arroba dela aqui, se alguém quiser chamar, contratar alguma coisa. Agora vamos fazer aquela despedida bafônica que a gente joga um beijinho, dá um tchau. Eu vou falar pra galera deixar dúvida aqui embaixo pra você, que você é o quê? Você celebridade, meu amor. Galera, a gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo, se apaixonado pela história da Laís, se inspirado na história dela
Ela não é nunca foi uma gênia, não teve nenhuma facilitação a mais da vida para conseguir esse resultado, ralou muito, quebrou muito a cara, teve que vencer muitos desafios que eu tenho certeza que são super incomum com você aí, e tá aqui para te provar que se foi possível para ela, também é possível para você, ok? Então agora, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Laís, deixa aqui embaixo, que ela é celebridade de time, ela responde a hora que você quiser e a gente vai se despedir daquele jeitinho bem fofinho, né? Assim, tchau, galera! Beijo, vai, vamos! Tchau, gente! Tchau. Beijo, tô esperando vocês. Ah.